E aí, fala comigo, estamos aqui com mais um episódio do Reino em Pessoa. Dessa vez, a edição tá especial, porque provavelmente você deve estar ouvindo aí no fundo, tá rolando a conferência Jesus Hope, que é sobre a inclusão das pessoas LGBTI+, dentro das igrejas. E hoje, a gente está aqui, né, fazendo essa cobertura e querendo trazer para vocês mais conteúdo sobre sexualidade. Eu não ando sozinha, tô roubando a fala dele, mas vocês já estão carecas de saber quem é Felipe Gibran. Isso, bom demais. O reino de Deus é o reino de amigo, a gente está sempre junto e a gente está aproveitando essa conferência para bater papo, para entrevistar esses amigos que a gente gosta, que a gente admira, que estão aqui participando do Jesus Hope. Hoje nós estamos com o pastor Felipe Scarcella, da Igreja Batista Sou Livre, que vai falar com a gente aqui hoje. Privilégio estar aqui com você, meu camarada, seja muito bem-vindo. Alegria minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou falando aqui de você, dessa sua ponte aérea aí, de Rio, São Paulo, Fortaleza, da gente falando sobre o que você faz, né, que é ser pastor, mas fala pra gente um pouquinho antes, né, quem é você, né, quem é o Felipe? Essa pergunta é filosófica demais pra gente responder num podcast só, mas eu vou responder da forma mais óbvia. Eu sou pastor. Eu acho que a coisa que antes, na verdade, a coisa que melhor me define é ser um filho profundamente amado de Deus. E, inclusive, é essa convicção que me manteve vivo, apesar desse sistema religioso que moe a gente como carne. Então, primeiro é isso, e segundo, eu sou pastor. É o que eu faço, é como eu vivo, e eu acho que é isso. Assim, vamos falar então já de você, trazer também essa questão da territorialidade, né? Porque não é só qualquer pastor, né, homossexual e tal, você é um cara que vem de um contexto extremamente violento, né? Que ali é o Ceará, se eu não me engano, é um dos estados que acontecem mais crimes de violência, né, de gênero. E eu queria saber de você, assim, como é que foi a sua trajetória para ter essa coragem, para se colocar como esse lugar de acolhimento e ser porta-voz dessa verdade num contexto, assim, tão conturbado? O contexto é muito difícil. Além de ser, por exemplo, o Ceará é o estado que mais mata mulheres. O índice de feminicídio altíssimo. Também somos, durante o ano passado, pelo menos, nós fomos, infelizmente, o estado que mais matou pessoas trans. Inclusive a Dandara, que ficou conhecida pela tragédia, é cearense de Fortaleza, era cearense de Fortaleza. E essa violência toda, na verdade, penso eu, tem a ver também com o Ceará e Fortaleza sendo uma capital de mega church. A capital, Fortaleza, é uma das cidades do Brasil que mais tem mega igrejas no país, inclusive muito próximo do que é São Paulo. Nós temos várias igrejas com mais de 5, 6 mil pessoas. É um lugar extremamente evangélico, extremamente religioso. E eu nasci dentro desse contexto. Eu sou de uma geração de pastores, né? O meu trisavô já era pastor. Imagina aí, meu trisavô, meu bisavô, meu avô. Nasci na igreja com meus pais, enfim, cresci nesse ambiente. Por isso, talvez, eu fui ordenado pastor muito jovem. Fui ordenado pastor com 17 anos. Eu saí do seminário com 17 anos. Me formei no seminário com 17 anos. Então, eu estava falando hoje no culto, né, que eu completo 18 anos de ministério pastoral esse ano, 25 de setembro. Então, eu cresci nesse contexto e, vamos lá, não foi uma escolha de coragem. Foi de sobrevivência. Porque é diferente de alguém que faz uma transição no discurso religioso porque consegue enxergar algo que precisa ser acolhido no outro. Fazer essa transição foi uma questão de sobrevivência, porque eu me descobri um homem não heterossexual. E ou eu fazia essa transição, ou eu deixava de crer, ou eu morria, né, como quase aconteceu, pelo menos por 2 vezes, mas não foi uma escolha. Vou repetir o que eu disse hoje no culto. Ser um homem LGBT me salvou de uma carreira bem-sucedida como pastor. E me salvou de ser exatamente o que hoje a gente combate. Exatamente. Porque eu nasci na família certa, sendo um homem branco, cis,
de classe média, de uma família de pastores, de mega igrejas. Então eu seria exatamente tudo o que me foi ordenado com 17 anos, então comecei muito cedo, com 22, 23 anos, era comum pregar para 3, 4 mil pessoas no mês. Então, me descobrir LGBT foi Deus derramando graça sobre a minha vida e me salvando desse mundo maluco do fundamentalismo religioso. E como é que foi esse salto de perceber a sua orientação sexual, perceber a sua sexualidade, para o caminho com a espiritualidade novamente? Porque eu imagino que nesse lugar onde você vem, isso tenha sido uma crise, né? Profunda. É uma crise, uma sucessão de crises. Na verdade, eu até brinco que eu caí para cima. Foi isso que aconteceu. Porque eu pensei que eu estava caindo, e aí por isso que eu digo que eu fui foi salvo. Quando eu me percebo, eu estava fazia parte de uma equipe pastoral de uma igreja de 4 mil membros. Uma ascensão vertiginosa no ministério, com visibilidade, enfim, vindo de uma família do clero evangélico. Meu avô foi presidente da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Então, uma igreja grande, uma igreja que tinha 12 mil membros. Então, quando eu percebo, a primeira coisa que eu faço é conversar com a minha liderança. É buscar os meus pastores à época, dizer, estou sentindo um negócio aqui, porque não foi algo do tipo, escorreguei, quero confessar meu pecado. Não. Foi, estou percebendo algo, já orei sobre isso, jejuei, preciso de ajuda. E aí procurei minha liderança. Isso desencadeou um inferno, porque eu fui convidado para ir para processos de cura. Eu tive em retiros de cura, muito parecido, retiros de organizações que eu não vou citar o nome para não dar publicidade, mas que são malignas, e isso acabou desencadeando depressão, tentativa de suicídio, e obviamente não deu certo. O que acontece quando a gente não serve mais para esses espaços? A gente é descartado. Não deu certo, ele é um caso perdido, então tchau. Com 23, 24 anos, a única coisa que eu tinha feito na minha vida era me preparar para ser pastor e ser pastor. Então eu estava um jovem de 23, 24 anos, que não tinha outra formação senão teológica, e olhando para o tempo, Senhor, e agora? Não me cabe mais. Eu fui me refazendo, tive aquela fase muito, enfim, a pessoa pode falar, muito puto com a igreja, muito puto mesmo, assim, com raiva de Deus, com raiva da estrutura, não enxergava Deus mal como a igreja colocava, mas enxergava no mínimo um Deus irresponsável. Era um Deus frouxo. Era mais isso, assim, era um Deus mole. Rapaz, se fosse eu no lugar dele, pelo menos uma mãozada na orelha de um cara que faz um negócio desse, que mata as pessoas em nome dele, eu faria. Então, foi esse processo de revolta. Até que vem uma saudade profunda da relação com Deus. Porque essas pessoas que estão hoje na conferência, a maior parte delas LGBTs, são a prova de um Deus que encarna nesses corpos. E que não pode ser arrancado. Deus, ele é uma realidade que me atravessou e sem a qual eu não sei existir. Então, havia uma saudade profunda dessa relação de vida com Deus. E aí você começa a peneirar o que foi experiência com a religião, foi experiência com Deus, enfim, e começou um processo revolucionário dentro de mim, que em 2019 começa uma reunião de oração que dá origem à Ação Livre. Então, de forma resumida, foi esse processo. E aí começou uma batalha enorme com a igreja fundamentalista, porque uma coisa é eu estar indo para o inferno. Estou indo para o inferno porque eu sou alguém que Deus não é capaz de amar. Outra coisa é eu, sendo quem eu sou, voltar a pregar. É um atrevimento. Quem é esse? É como os discípulos chegam para Jesus, rapaz, tinha gente ali pregando que não era dos nossos. É um absurdo. O que a gente faz? Manda calar a boca? Não, tem comigo que nós juntos falamos. Então, isso despertou uma revolta nos antigos colegas
de igreja da minha família. Então, os antigos colegas ministeriais meus colegas de seminário, meus colegas de caminhada pastoral. E aí, situações horrorosas, ameaça, gente armada na porta da igreja, mudança de endereço, em 2 anos eu mudei 5 vezes de apartamento para ter segurança, porque eu acordei com gente armada na varanda do apartamento, gente armada na porta da igreja mandando terminar o culto, porque senão ia ter que calar o pastor permanentemente. Então, muitas coisas aconteceram. Tive que ter apoio dos direitos humanos, da Câmara Municipal de Fortaleza, do governo do estado, que me ofereceu ser testemunha protegida pelo estado, porque era arriscado ser pastor para LGBTs nesse ambiente. Hoje a coisa é mais difícil que isso aconteça, porque uma coisa que eu aprendi é que quanto mais visibilidade, mais seguro você está. Então, mesmo que incomode muito, a visibilidade faz ficar muito caro silenciar, porque claramente os culpados aparecem. E aí, graças a Deus, a SOU tem crescido, Fortaleza, agora a gente abriu São Paulo e Rio, como você falou, e eu estou nesse rolê de ponte aérea, né, que é cuidando da SOU aqui em São Paulo, mais presencialmente, onde eu moro hoje, mas tem a SOU do Rio, estou sempre lá, e a SOU de Fortaleza, graças a Deus a gente tem uma equipe linda, lá é liderada agora pela pastora Sara, mulher de Deus, foi a primeira pastora de igreja afirmativa no Ceará. Ai, que incrível. Então tem uma história linda. Foi quando começou esse negócio de igreja afirmativa no Brasil, a pastora Sara estava lá em Fortaleza, e a gente tem a honra, a alegria dela ter entendido que a SOU era o lugar que ela queria caminhar, e está recomeçando esse ministério dela, que tinha dado uma pausa, junto com a gente, está à frente lá da igreja de Fortaleza. Incrível. Assim, eu fico me perguntando também, né, nesses processos, que a gente acaba até reproduzindo algumas hierarquias, mesmo em contextos como esse. E aí eu fico pensando principalmente no seu lugar, né? Você é um homem branco, cis, tem a sua homossexualidade, mas eu sei que você se preocupa com essas questões. Como que você vê a formação de igrejas afirmativas? Existe uma invisibilidade das outras pessoas LGBT? Tem essa hierarquia de raça, de gênero nesse contexto? Isso é uma pauta que tem que ser levantada dentro das igrejas afirmativas? Eu acho que a gente... Como é que eu vou colocar isso sem ser... Eu não quero ser agressivo, porque eu entendo que existe uma intenção nobre na construção de igrejas afirmativas e inclusivas. E aí é importante que elas sejam apoiadas. Mas a gente precisa ter cuidado para não ser apenas uma mutação do vírus do fundamentalismo. O fundamentalismo, para mim, é um vírus que destrói as pessoas por dentro. E, às vezes, a gente reproduz um fundamentalismo cor-de-rosa. Se a gente não discute essas questões, se a gente não discute a questão da sexualidade, inclusive dos parâmetros morais que norteiam essa sexualidade, esse é um caminho mais difícil, mas é o único caminho possível se a gente não quiser se tornar o que a gente combate. Então, é uma coisa importante. Para a gente, na SOU, eu tenho feito, desde o começo da SOU, tenho tentado fazer movimentos no sentido, a nossa liderança é equiparar pessoas brancas e pretas, é equiparar mulheres e homens. A gente ainda não tem conseguido fazer essa equiparação no sentido de pessoas trans. Não tem, porque ainda é um público pequeno entre nós. E é possível que seja algo que a gente precisa mudar para que seja um lugar confortável para essas pessoas, apesar de eu ter um irmão trans, que é músico na igreja, de ter algumas pessoas trans, mas é uma preocupação. Eu já falei isso para a liderança, nós ainda não fizemos processos de ordenação na igreja. Mas na primeira ordenação, eu quero que nós sejamos mais mulheres sendo ordenadas e que nós tenhamos pessoas trans e pretas sendo ordenadas. É importante, porque o evangelho é materialização de Jesus nos corpos. E se esses corpos não puderem ter o poder de falar e de ensinar, a gente perde parte dessa revelação incrível que é Jesus. Enfim, isso é uma coisa muito importante para a gente. Queria que a gente tivesse mais avançado, mas, por exemplo, a SOU tem 3 igrejas hoje. Eu, pessoalmente, sou pastor da igreja de São Paulo. Rio de Janeiro e Fortaleza são 2 mulheres.
No Rio, é uma mulher negra, que está à frente, que é a Karina, advogada, saiu da periferia, saiu de Realengo, estudou, graças a Deus. Você pode dizer o endereço pra gente? Você sabe mais ou menos da região? Eu sei todos os endereços de qual é Santiago. É agora a hora. No Rio de Janeiro, fica em Botafogo, número 430, na Sobreloja, na Praia de Botafogo, 430. Bem ao lado do Botafogo Praia Shopping, e o culto no Rio é todo domingo, 18 horas. São Paulo, Avenida Paulista, 1499, em frente ao MASP, no 17º andar, 19 horas. E Fortaleza, Avenida da Universidade, 2175, 18 horas, todo domingo. Perfeito. Coisa boa. Eu andei falando muito sobre isso, porque a perspectiva que a gente vai vendo, reproduzindo, inclusive nos ambientes progressistas, e aí talvez nem dá para falar de ambiente progressista quando a gente está falando do ambiente das igrejas inclusivas e afirmativas, porque a maioria das igrejas inclusivas e afirmativas não estão dentro do ambiente progressista, né? A grande maioria, como a Conferência de Jesus Hope que a gente está vendo hoje, que tem uma outra perspectiva teológica. Sim. E é isso que você estava falando, é muito importante, no sentido de que, para boa parte ainda desse ambiente, a gente se coloca no lugar de Deus da vida das pessoas, né? Então você percebe a maneira como a liderança lida, a maneira como a igreja é construída, esse protagonismo exacerbado, né, do pastoreio, do pastorado. Então acho que você está fazendo uma crítica bem pertinente de que a gente está reproduzindo as mesmas lógicas daquele lugar que nos defenestrou, que não respeitou nossa corporeidade, né? Porque religião é isso, religião Sim. É corpo, né? Então, assim, a partir dessa lógica, é bonito para a gente falar sobre uma espiritualidade decolonial, sobre repensar essas lógicas, de fazer alguma coisa horizontal. Isso é muito bonito. E a gente até tenta. Mas, na média dos evangélicos, que a maioria é perífera, quebrada, é muito difícil, porque a figura do pastor, você deve experimentar isso. Você quer fazer a coisa assim, mas se o pastor não for, se o pastor não tiver, você pretende fazer uma coisa. Não, irmão, dá para você caminhar. Mas parece que, e mesmo no ambiente das igrejas inclusivas e afirmativas, ainda existe muito essa dependência pastoral, da figura e tudo. Como é que a gente lida com isso? E essa pergunta eu preciso de anotar, porque eu vivo ela o dia inteiro. Você quer deixar a coisa acontecer, mas o pastor não veio na minha casa, pô, fiquei chateado. Amém. Como a gente trabalha isso e como você pensa isso, inclusive, a lógica das comunidades LGBTQIA+, porque os problemas pessoais a serem tratados, eu imagino que no início, eles devem ser maiores. Né? Porque eu imagino que na sua comunidade, por exemplo, a entrada de gente ferida é absurda, né? Sim. E aí, assim, você é um cara só, tá entrando 30, entende como é que... No primeiro culto de São Paulo foram 89. Puxa, então, imagina. Haja agenda. Ao mesmo tempo, exatamente. Então, Gibran, essa é uma angústia. Eu não tenho uma resposta, uma receita, mas eu posso falar sobre algumas ações que eu tenho tentado fazer. Eu acho que a primeira coisa é que alguém que se dispõe a fazer isso tem que estar também disponível para perder pessoas. A primeira coisa é essa. Eu sei que eu não ser o pastor onipresente, microgerenciador da intimidade, faz com que essas pessoas busquem outros lugares. Sim. Porque existe um processo, uma síndrome de Estocolmo na igreja. Com certeza. As pessoas, eu já não conto as vezes que pessoas saíram da nossa comunidade por dizer assim, pastor, aqui a coisa é muito solta. Muito fácil. É muito fácil. Olha, aconteceu uma situação de uma pessoa que caminhava com a gente há 2 anos. Aí no carnaval, teve lá em Fortaleza, tem sempre as marchinhas. Encontrei com essa pessoa nas marchinhas. Eu tava lá com a minha ganha com gás, não tava nem com a cerveja, eu tava só com a ganha com gás. Ô pastor, tudo bom? Abraçou e tal, beleza. No dia seguinte eu vi uma postagem dele no Instagram dizendo que estava num ambiente de pecado
e foi encontrado por Jesus através de uma igreja que estava evangelizando. 2 anos ele caminhava com a gente, ele não tinha encontrado Jesus ainda. E aí ele foi para esse lugar que a primeira atitude foi: você precisa deixar de seguir no Instagram todos os homens, para que você não seja tentado. Nossa. E esse é frustrante, muitas vezes. Porque eu imagino, eu não consigo fazer outro paralelo, que não Moisés com o povo de Israel e o povo com saudade do Egito. É um negócio absurdo. Então, a primeira coisa, a minha cabeça está preparada para perder. A ideia de que Jesus fala de que a gente precisa perder para ganhar. Se você não estiver disposto para perder a vida, você não pode viver a vida. Então, é isso. Para que eu não fique neurótico. De dizer, meu Deus, não entendeu nada. Segundo, a gente tem feito, por exemplo, aqui em São Paulo, a igreja começou agora, tem 1 mês. Mas eu fui, no último final de semana, nós tivemos uma atividade em São Paulo, que eu estava no Rio. E todas as pessoas que estavam lá estão na igreja há 1 mês. Elas descobriram que elas podem ser a Sou Livre sem que eu esteja. E algumas pessoas, mas você vai estar? Não. E que bom que eu não estarei. Vão lá, façam, aconteçam, caminhem. Fortaleza. Eu passei 4 anos na igreja e aí a gente passou por uma transição. Tinha uma outra pastora assumir. Óbvio que existem pessoas que o estilo é diferente, a palavra é diferente, existem coisas que são diferentes, apesar da gente caminhar muito próximo, muito junto, nos amarmos, Deus usa de maneira diferente, são pessoas que são absolutamente distintas, com outras trajetórias, e aí dizer, pastor, é porque eu amo muito, mas a saudade, aí eu não vou. É difícil, é complicado. Que você falou da gente não repetir os fundamentalismos também, eu fiz um compromisso na minha vida. Eu não vou microgerenciar moralmente a vida de ninguém. Eu não vou fazer isso. Ainda que eu ache que algumas pessoas cometam excessos. Se eu não for convidado a pensar junto, alguém chegar, olha, o que você acha? Eu vou perguntar primeiro o que você acha. É muito maiêutica. A minha forma de pastorear é completamente platônica. O que você acha? O que você pensa? Porque eu acredito em um Deus que age nas consciências. E eu não posso crer que Deus fala comigo e não fala com a igreja e que ele precisa de mim para falar com a igreja. É me colocar no lugar de Deus. É achar que eu tenho o monopólio da revelação. E isso, além de ser anticrístico, é completamente antagônico à tradição do protestantismo. Pastores que microgerenciam a vida sentimental, emocional, financeira e qualquer outra área dos seus membros estão sendo heterodoxos. A ortodoxia do protestantismo é o sacerdote de cada crente. A gente nasceu fundamentado nessa ideia, livre interpretação das escrituras, a ideia de que Deus se revela a todo crente que crê, tem a revelação do Espírito para caminhar na própria vida. Então, ou eu acredito nisso, ou então eu só finjo isso como discurso. Porque se eu crio a regra do pode e não pode, eu estou necessariamente ajudando Deus numa incapacidade dele em lidar com a sua própria igreja. Se eu faço isso, a minha ação denuncia a mentira do meu discurso. Mas eu acho isso que você está levantando tão interessante, porque isso atinge tantas pessoas que estão mesmo no contexto fora desse espectro LGBT, quanto as próprias pessoas LGBTs, né? Então, assim, e é um vício tão recorrente, né? Essa necessidade de ser tutelado. A gente tem muito medo de viver a liberdade. E aí eu fico me perguntando, quando você falou sobre os códigos morais, eu acho isso excelente, porque existem outras discussões que vão para além da inclusão e da afirmação da sexualidade, como, por exemplo, a própria organização de relacionamentos mesmo. Você vai querer viver uma réplica da família de margarina no contexto LGBT, e eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, porque eu acho que o ponto mais cogitado na nossa teologia hoje é a família. E aí quando você fala de família LGBT e família inclusiva, as pessoas tendem a replicar um formato que está ali para uma heterossexualidade. O que você vê? Assim, como você lida com isso? Eu vou dizer algo que talvez dê um corte bom. Família não é um projeto de Deus. Verdade.
Não é. O projeto de Deus tem a ver com redenção da criação. Família são ajuntamentos de pessoas para que a gente viva melhor. E esses vínculos podem ser fundamentados em afeto ou não. Existem muitas maneiras de ser família. Eu tenho, além de ser da formação teológica, quando eu saio eu vou estudar ciências sociais. E aí eu sou da antropologia. Essa é a minha área de estudo, de formação. Existem comunidades, e eu acho que mais parecidas com a ideia do Evangelho, inclusive, do Pacífico Sul, em que o filho não é filho do casal, o filho é filho da comunidade. E que ele deve, inclusive, respeito a todas as pessoas mais velhas da comunidade, e todos podem, inclusive, discipliná-lo. Isso parece muito mais com o Evangelho. Até um dia usei isso no culto, lá na SOU, que tinha uma criança correndo, e a mãe... Eu disse, não, peraí, primeira coisa, o reino é dele, a gente só toma emprestado. Se alguém pode correr e ter o monopólio do culto, é ele. A gente silencia para ele correr e gritar. Primeiro aí. Segundo, ele não é seu filho, ele é nosso. Essa criança é da igreja, é nossa. Fica à vontade. O Evangelho se propõe a esses atos de revolução. Inclusive, Atos, capítulo 17, chama a gente de aqueles que colocam o mundo de cabeça para baixo chegaram por aqui também. Atos 17:6, se eu não me engano. Se a gente não for quem coloca o mundo de cabeça para baixo, que questiona essas estruturas, e se o mundo evangélico pensa o mundo a partir de Deus, pátria e família, a gente precisa rediscutir Deus, pátria e família. Como eu vejo Deus, como eu chamo Deus, porque usando algo que a teologia neopentecostal gosta muito, palavra tem poder. A forma como eu me relaciono com a palavra, que eu chamo Deus, que eu discurso sobre Deus, constrói um tipo de mundo. Necessariamente constrói um tipo de mundo. Então, eu preciso pensar Deus. Eu preciso pensar a ideia de pátria. Pátria de onde? Eu cresci em um ambiente que a gente dizia que a nossa pátria era a pátria celestial. E que era exatamente por isso que a gente nem... A maioria dos crentes, do tempo que eu cresci na igreja, nem votavam. Inclusive, que eu acho um profundo equívoco, diga-se de passagem. Mas isso era fundamentado numa ideia de que a gente não é daqui, a gente não é desse mundo, a gente é da pátria celestial, a gente somos estrangeiros. E agora nós fazemos marcha para Jesus vestido de verde e amarelo, porque a pátria de Jesus porque Deus realmente é brasileiro. Enfim, a gente precisa discutir isso. E a gente precisa discutir família. Olha, eu poderia passar horas aqui contando casos de homens e mulheres de Deus, inclusive na minha família, que tinham casamentos que os dois únicos motivos que mantinham esse casamento era violência e dinheiro. Então, que tipo de família? Quantas mulheres evangélicas sofrem estupro marital? Quantas mulheres evangélicas? Quantas mulheres evangélicas estão no casamento com medo de acabar com o ministério do marido, que é quem paga as contas em casa? De dizer que ele é um pilantra, de dizer que ele é um cara violento, que é um péssimo pai, que é um péssimo marido, que é um péssimo amante, que é broxa. Ou a gente questiona essas estruturas e anda na verdade, que eu gosto muito desse texto. Jesus disse que a gente só tem paz se andar na verdade. Só tem paz com Deus e com os homens se a gente anda na verdade, à luz do dia. E a família, a ideia de Deus e a ideia de pátria defendida pelo movimento evangélico é uma ideia de trevas, de manter coisas debaixo dos lugares escuros. Então, ou a gente traz isso para a luz e rediscute essas coisas, ou a gente reproduz as mesmas coisas. Eu não pretendo, ouvir coisas do tipo, agora nós temos que ser o modelo de relacionamento homossexual para a nova geração. Eu não quero ser. Eu não quero. Eu quero ser porta-voz do Evangelho. Eu tenho tatuado no meu pescoço, livre, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não deixem, pois, que coloquem sobre vocês outro jugo de escravidão. Eu não quero ser modelo.
Eu não quero construir a nossa versão homossexual de família heteronormativa. Eu não quero. Eu sou um pastor solteiro. E ontem é uma coisa até bastante pessoal. Estava almoçando com os amigos ontem e uma pessoa heterossexual que acabou de sair de um casamento longevo, mas que já devia ter acabado antes, mas enfim, saiu agora. E você não tem medo de... Porque tem que ter muito cuidado, né? A tentação sexual é a coisa mais perigosa para um pastor. Aí eu pensei naquilo, eu disse, de fato, nesse ambiente fundamentalista, é a única coisa capaz de acabar o ministério. O cara pode ser ladrão, pode ser violento com a mulher, ele só não pode ter um escândalo sexual. Então a sexualidade pode, de fato, defenestrar a vida do cara. Mas eu não vivo nesse ambiente mais. Então, o que eu disse eu vou ilustrar com uma coisa pitoresca. Quando a gente começou a Sou Livre em 2019, na verdade o nosso primeiro culto foi dia 10 de março de 2019. Na semana a gente vinha anunciando o primeiro culto, porque começou em janeiro o culto de oração, mas o culto foi dia 10. Na semana, criaram um perfil num site pornô com o meu nome, Pastor Felipe Scarcella, e botaram um monte de vídeo lá. Rapaz. Eram meus mesmo. Eram meus. Porque eu tinha tido uma vida fora da igreja. Eu saí da igreja e vivi de uma maneira que talvez hoje eu não viva. Mas eu vivi. E não tenho nenhum tipo de problema de olhar pra isso, eu dou risada. E aí, o meu namorado à época mandou o link e disse assim, que absurdo é esse? O que foi isso? Não sei o quê. Eu gosto de ironizar, de rir de si mesmo, né? Eu olhei e disse assim, nossa, teve bastante view, né? e vi aquilo, eu mandei um e-mail pro site para tirar do ar, expliquei a situação, foi tirado inclusive em 24 horas. Mas eu percebi nesse dia que eu sou o bicho mais perigoso que tem, porque eu não tenho nada a perder. Não é problema, eu sou um homem solteiro. Eu não acredito nessa história de que o dono do cartório tem um poder supremo e celestial de dizer quando transar é abençoado por Deus. Não tenho. Quando alguém chega pra mim e diz assim, pastor, eu e meu namorado, a gente já tá se relacionando, qual é a hora da gente transar? Eu disse, eu não sei, eu gosto às vezes de manhã. Eu não sei, vocês podem dizer, não pastor, fala sério e tal, não sei o que. Eu disse, meu lindo, deixa eu dizer uma coisa, vocês são duas pessoas adultas, vocês são responsáveis por vocês mesmos, vocês têm uma relação de afeto, e vocês têm responsabilidade um com o outro. Meu irmão, você está perdendo tempo, vai celebrar essa relação de vocês. Só não falte o culto. Você pode até chegar em cima da hora, mas não falte o culto, não. Não seja na hora do culto. Domingo, 18 horas, você está no culto. Mas em outro horário, fica à vontade. Então, ou a gente tem a liberdade de rediscutir essas coisas, ou então a gente vai reproduzir. Ah, mas pastor, eu talvez evite nas minhas redes sociais fazer lifestyle. Não faço, porque não acho importante, não acho, mas também não sou juiz e nem sobre a vida de ninguém, e nem consultor de redes sociais para também estar falando sobre a vida das pessoas. A minha vida eu vivo e vivo ela com profunda consciência em Deus, porque quando eu peco em Deus. Quando eu caio em Deus. Quando eu levanto em Deus. Quando eu acerto, é em Deus que eu acerto, porque é nele, por ele, para ele que são todas as coisas, inclusive a minha vida. Então eu não tenho a possibilidade nem de pecar fora de Deus. Eu só posso pecar nele. Então eu não acho que por isso, talvez, não quero ser exemplo. Mas, no mínimo, eu vou ser o primeiro irresponsável na frente, assim. Então, é tipo isso. Deus, graças a Deus, me deu uma coragem que beira a loucura. Então, eu vou viver. E se essa ideia de evangelho não der em nada, vai ser um nada legal. Porque não fez pra dar certo. E, sinceramente, entendeu? Pra você ser perdoado, irmão, você tem que pecar. Olha a gala aí. Então eu vou abundar? E o cancelamento veio.
É brincadeira. Mas assim, É brincadeira, mais ou menos. eu acho sensacional essa perspectiva, porque eu acho que a gente abraçou essa coisa da perfeição como exemplo de santidade, quando Jesus ele tinha um comportamento totalmente contraditório a esses moralismos e essa necessidade de ser validado, né, no seu comportamento pessoal ali com a sua galera. Então acho que é necessário ter esse discernimento até para a gente poder experimentar da graça de Deus. Quando eu falo isso, eu falo num tom de brincadeira, mas é muito sério, porque eu acho que a culpa faz a gente machucar as pessoas e se machucar. Desgraça. É uma desgraça. Culpa é o ensaio do inferno. Assim, e eu sou alguém que não acredita em inferno, mas culpa é o ensaio do inferno. Se existe inferno, ele está fundamentado em culpa. E me incomoda profundamente alguém dizer que o Espírito Santo me incomodou. Que cara chato! Se o Espírito Santo nos incomoda e usa a culpa como instrumento, ele é sádico. Ele não é o paráclito. Ele não é o nosso amigo doce. Não é. Então, eu não posso crer que culpa é instrumento de Deus. Em nenhum momento. Agora, vale fazer um parêntese, que não viver com base nesses parâmetros significa que, inclusive, as coisas que eu não farei para chocar. Porque é um parâmetro importante. Fazer algo porque eu quero, ou dizer algo porque eu quero que aquela pessoa ouça esses caras. Não. Faço. E faço porque entendo que no Evangelho eu posso viver assim. Vivo porque o Evangelho me abarca. O Hermes, o bispo Hermes, que é um amigo preciosíssimo, que eu acho que já esteve com vocês. Deve estar falando agora. Deve estar falando. Pronto. Mas, enfim, o Hermes foi pregar no aniversário de 1 ano da Soul. E ele disse algo profeticamente, porque eu ainda sou carismático. Eu estou ainda criando um reteté na língua estranha, na revelação de Deus. E o Hermes, usado por Deus, disse assim, que a Soul é uma igreja de gente que vai ser conhecida porque é bancada pela graça. Então, é isso que eu acredito. A gente precisa ser bancado pela graça de Deus. É a graça que banca o nosso estilo de vida. Não é a religião, não é a ortodoxia, a tradição. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Porque quando não existe mais nada, porque já não existiu em algum tempo, não existe mais nada disso, é Jesus que vai estar lá. Essa revelação de graça, de amor, e, enfim, que eu sou profundamente apaixonado. Muito bom. Mano, quero te agradecer aí por esse tempo, por esse bate-papo. Obrigado, que você siga aí inspirando a gente. Eu estou feliz demais. E vocês também me inspiram muito, porque eu consumo tudo que vocês produzem. Tamo junto demais. Só vocês aí. Um abraço. Falou, valeu.